paz do Senhor Jesus, todos aí que estão me assistindo. Estou aqui para trazer mais uma palavra para você e ouça o que o Espírito vai te dizer agora, no nome de Jesus, amém? Está em Ezequiel capítulo 37, que fala sobre os ossos secos, amém? Vamos ler então a palavra do Senhor, que diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos, na superfície do vale estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza esses ossos, e dize-lhe: Osso seco, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Poreis tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele. E porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabeis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batia contra osso, e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza o Espírito, profetiza, o Filho do Homem, e diz-lhe assim, diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos o Espírito e sopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara. E o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobre modo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetize e dize-lhe assim, diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura, eu vos farei sair dela, o povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, o povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, isto eu fiz, diz o Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Essa palavra ela é tremenda. Essa palavra ela fala de uma forma muito impactante na nossa vida. Hoje nós estamos num tempo de ossos secos. Mas aqui essa palavra, vocês podem analisar que aqui ela está confirmando que Deus, ele é soberano. Deus, ele está acima de tudo. Deus, ele não mudou desde aquela época do tempo dos profetas, como nos tempos de hoje. Deus não muda, ele sempre é o mesmo, ele sempre vai continuar sendo o mesmo. Nós podemos mudar nossos comportamentos, até atitudes, mas Deus, ele é o mesmo. Deus, ele não se corrompe com o pecado. Deus, ele não muda o que ele prometeu, ele não muda, e ele mostra aqui que ele é soberano. É ele que dá vida, é ele que tira a vida. É impressionante essa palavra, como ela fala forte, como ela toca no coração. Hoje, muitos não entendem. Mas Deus, ele deixa bem claro que ele é soberano. Ele nos fez. Nós somos semelhança dele, nós somos a imagem dele. E temos que ter a certeza que Deus sabe quem somos e ele nos conhece. Amém? Glória a Deus. E eu digo mais,
que aquele que ouve a palavra do Senhor, esse alguém, ele tem vida, porque o Espírito de Deus já está sobre ele. Aquele que tem o entendimento da palavra de Deus, esse não é como osso seco, há vida nele. Aquele que vive no Senhor sabe que ele é único, que não existe outro Deus, não existe. O único caminho é Jesus Cristo. O único caminho para a salvação é Jesus Cristo. O único caminho para chegar até a Deus é através do Filho, de Jesus Cristo. Então não tem outro caminho, meu irmão. Não existe outros caminhos, não existe outro atalho. O único caminho para chegar até Deus é Jesus Cristo. E aquele que vive em Deus sabe que Deus, ele é único e não existe outro. A palavra de Deus, ela não falha. Ela não falha. Aqui fala também na palavra de Deus, nesta mesma passagem, que muitos estão andando de um lado para o outro. Por que eles estão andando de um lado para o outro? Porque eles não têm a presença de Deus. Precisa ter a presença de Deus para saber aonde que você vai. Precisa ter a presença de Deus para saber quem é você. Precisa ter a presença de Deus para saber o que Deus quer de você. Quando você tem a presença de Deus, você começa a abrir a sua boca e tudo começa a fluir. O Espírito Santo começa a te conduzir que nem mesmo você, se for te ouvir, você vai falar: eu não acredito que sou eu que estou falando. Mas a verdade não é você que está falando, é o poder de Deus sobre a sua vida que está te dirigindo a essas palavras que sai da boca do próprio Deus e é lançada na sua vida. E nisso você, pela presença de Deus, impacta muitas vidas e faz muitas vidas enxergar quem é Deus. Deus, ele é único, Deus é soberano, Deus é poderoso e ele não quer que o seu povo seja como esses ossos secos. Deus não quer que esse povo morra, Deus não quer que o seu povo pereça, ele não quer, ele quer que tenha vida. Mas para ter vida, ele precisa de um povo temente a ele. Para que tenha vida, ele precisa de um povo que ora, um povo que clama, um povo que coloca a cara no pó, um povo que grita pela salvação do seu povo. Ele precisa. Nós estamos num tempo de hoje que não tem pessoas assim. Não tem servos assim. Muitos estão como ossos secos. Muitos estão como ossos secos. Estão sem vida, estão morrendo. Mas a palavra do Senhor, ela fala aqui também que quando você está no Senhor, quando você quer mudança na sua vida, Ele te dá uma nova vida. Ele muda a sua história. Ele transforma a sua história. A palavra do Senhor, ela fala assim, que quando você tem certeza do que você está clamando, quando você tem certeza do que você está pedindo, Deus ouve, Deus atende. Então eu falo para você hoje, clame pelo Espírito Santo, clame pelo poder de Deus e você verá o que Deus fará na sua vida. E uma coisa eu falo para vocês, irmãos, precisamos clamar. Precisamos orar mais, precisamos estar mais na presença de Deus, precisamos nos santificar mais, precisamos pedir ao Espírito Santo que nós tenhamos vida, vida na presença do Pai, vida na presença do Espírito Santo. Quantos ossos secos estão andando por aí? Quantos ossos secos estão dentro das igrejas? Quantos ossos secos? Quantos? Muitos! Muitas igrejas estão contaminadas. Estão colocando qualquer coisa dentro do templo do Senhor. Estão levando diante do altar do Senhor qualquer tipo de adoração. Mas não! Temos que entregar algo para o Senhor que seja santo, puro, que seja totalmente para adorá-lo, para santificar Ele. Precisamos estar totalmente envolvido
na graça do Senhor, na poderosa presença de Deus. Escute, sem a presença de Deus nós não somos nada. Sem a presença do Espírito Santo somos como osso seco. Pense nisso, medite nisso que eu estou te dizendo. Se você está sentindo que não tem mais esperança, clame a Deus para que essa esperança volte, porque a esperança é Jesus Cristo. Clame a Deus para que Ele fale ao seu coração. Clame a Deus para que Ele abra os seus olhos. Clame a Deus para que Ele te dê uma nova vida, como Ele fez com aquele osso seco. Aquele osso seco tinha só ossos. Ele estava formando os cordões, a pele, mas não tinha o Espírito de Deus. Precisamos ter o Espírito de Deus. Amém? Fica essa palavra para você. Deus abençoe e que, pelo poder do Espírito Santo, te dê sabedoria e graça e que você possa entender, ouvir, discernir a palavra de Deus. Amém?